Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Nós vamos dar início à nossa sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início a esta sessão ordinária. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária, vereadora Ana Antonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei e uma moção. Os projetos, o primeiro deles de autoria do prefeito Miguel Haddad, que ratifica convênio com a União, através do Ministério da Cultura, para a transferência de verbas para a construção da Praça de Esportes e da Cultura no programa Praça dos Esportes e da Cultura. De autoria da vereadora Marilena Negro, projeto de lei que inclui no calendário municipal de eventos a Semana Municipal da Adoção, semana que antecede o dia 25 de maio. De autoria do vereador Fernando Bardi, projeto de lei que regula a exigência de matéria para concurso público e dá outra providência. Projeto de lei de autoria da mesa, que altera a lei que instituiu o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí, para alterar exigências para provimento e extinguir os cargos que especifica. Finalizando a moção de autoria do vereador Leandro Palmarini, que apoia projeto de lei do deputado estadual Feliciano Filho, do PV, que proíbe a criação ou manutenção de qualquer animal doméstico, domesticado, nativo, exótico, silvestre ou ornamental, com a finalidade de extração de peles. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos, iniciando esta 157ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Ana Antonelli. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondência recebidas acham na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Vereadora Marilena Negro, vereador Val Freitas José Dias. Vereador Roberto Conde. Muito bem. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo a ata da 150ª sessão ordinária, realizada em 10 de julho de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Muito bem. Primeiro item da nossa ordem do dia é a votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, de número 89, de 2008, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para instituir o programa de metas do Executivo. Nós já fizemos a votação em primeiro turno e, portanto, agora faremos a discussão e votação em segundo turno. Está em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, de número 89. Com a palavra, o seu autor, vereador Marcelo Gastaldo.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, proposta de emenda à Lei Orgânica número 89, foi discutida em primeiro turno, volta a essa casa, penso que num momento bem propício. Qual que é o objetivo principal dessa proposta? E o programa de metas tem uma finalidade muito intensa de aproximar a sociedade em relação à gestão e cria um compromisso com a nossa cidade. No estado de São Paulo, em mais de 16 cidades já adotaram essa medida, sendo que a principal é a cidade de São Paulo, que inclusive foi a primeira a adotar essa medida. A ideia, no curto prazo, é que os políticos transformem as promessas apresentadas durante a campanha eleitoral de metas com o prazo para colocar em prática o executivo. No projeto estava lançado 90 dias. Nós apresentamos uma emenda estendendo esse prazo para 120 dias. Qual que é a ideia? É justamente após os 100 dias de governo, que geralmente se faz um levantamento de que como está andando o novo prefeito eleito, ele tenha essa data aí como previsão para apresentar o seu programa de metas à Câmara Municipal. Por isso colocamos 120 dias, para que ele possa transformar promessas em metas, e essas metas em compromisso com o desenvolvimento sustentável, a desigualdade pessoal, a preservação ambiental, entre outros assuntos. E é uma grande perspectiva que, ao longo do prazo, além de obrigar o Executivo a planejar melhor a gestão pública e trabalhar com muita transparência, também um mecanismo que deve mudar a mentalidade política durante a campanha eleitoral. O plano de metas abre uma nova era na administração pública. O prefeito é como um presidente de uma empresa. Ele tem o seu mandato temporário. Depois de 4 anos, ele deixa a empresa e tem que dar continuidade a esses trabalhos. Então, o administrador público, que é temporário, mas a cidade e os recursos não é dele, são nossos, é da nossa cidade. São Paulo foi essa primeira cidade que implantou e aplicou esse conceito, inclusive inspirado numa lei que foi aprovada lá em Bogotá, na capital da Colômbia. A exigência de um plano de metas para o chefe do Executivo na capital paulista foi aprovada em 2008, com essa emenda à Lei Orgânica do município. E o prefeito, em 2009, já assumiu essa incumbência. Para vocês verem a importância dessa lei, em São Paulo, o plano apresenta o compromisso do governo municipal com a transparência nas gestões públicas. Das 223 metas apresentadas no programa, naquela época, quando eu fiz esse levantamento, em torno de 220 já estavam inscritas na execução, tendo 60 já executadas e 160 em fase de execução. Temos aí um número de 3 das metas que não tinham sido ainda discutida ou iniciada. Então, a gente vê a importância desse projeto, principalmente como o administrador encara esse desafio, que é justamente trazer com transparência e principalmente a conscientização em relação à importância dessa lei. Então, eu queria pedir o apoio... Concedo a parte? Tem uma parte, vereador Pastor Conde. Quero parabenizar o nobre vereador Marcelo Gastaldo pelo excelente emenda à lei orgânica. Acho que é importantíssimo para Jundiaí. Eu me lembro da lei de responsabilidade fiscal, quando ela foi implantada no início, alguns municípios, os prefeitos chiaram, disseram que não iriam conseguir aplicar aquela lei no seu município devido às despesas, etc, etc.
e foi um sucesso tremendo. E eu acredito também que esse plano de metas, essa proposta também vai ser um sucesso, não só em Jundiaí, mas em todos os municípios da região e, por que não dizer, de São Paulo do Brasil. Então, quero parabenizar pelo excelente emenda à lei orgânica que é esse projeto de meta. Obrigado, vereador. A lembrança de Vossa Excelência realmente é algo que fazia parte, inclusive, das minhas palavras, no sentido, principalmente, da lei de responsabilidade fiscal. Realmente, quando ela foi implantada, Jundiaí já estava adiante, por isso que não teve problemas em executá-la. Inclusive, tem uma proposta já a nível federal, tratando-se dessa questão. Inclusive, tivemos a felicidade de, em alguns comentários, dizer que foi até em função da apresentação da nossa emenda aqui no município, que foi levada a nível federal. Não tenho dúvida que daqui a alguns anos isso virá a nível nacional, a exigências de se ter um programa de metas do Executivo. Como naquela época foi criado a questão da lei de responsabilidade, eu até gosto de usar o termo dessa lei, não de programa de metas do Executivo, mas sim a lei de responsabilidade política que devemos ter no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Gostaria muito de receber o apoio de todos os vereadores para essa proposta. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, subo a esta tribuna para cumprimentar o companheiro vereador, engenheiro Marcelo Gastaldo, pela apresentação dessa proposta de emenda à lei orgânica de Jundiaí. No ano passado, eu dizia que não iria aprovar projetos ilegais. Porém, voltando atrás, eu acho que é mais louvável do que quando se fala, quando se promete alguma coisa, é você reconhecer que alguma coisa não dá para deixar passar em branco, e não é porque temos hoje na pauta um projeto de minha autoria também ilegal, mas há que se levar em consideração que esse projeto é de uma excelente qualidade. E se o senhor prefeito também assim o entender, ele poderá torná-lo realidade. E fico feliz, senhor presidente, amigos vereadores, como disse o autor da matéria, o autor da proposta, o vereador Marcelo, em São Paulo tem sim, desde 2008, e é denominado Agenda 2012, né? Em 2010, fico feliz em dizer dessa tribuna, senhor presidente, que a coordenação técnica desse programa foi assumida pelo jundiaiense Fernando Luiz Polo, que é o filho do José Carlos Polo, que foi também secretário de Finanças no município de Jundiaí. Coordenador executivo à época foi o doutor Mário Berardi. O plano está ligado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. E quem colocou em prática foi o atual prefeito, o Gilberto Kassab. E, como disse, o autor da proposta, o vereador Marcelo, tem 223 itens. Dentre eles, as coisas mais importantes que a gente destaca: a implantação do anel viário, vai de geração de empregos, reforma de logradouros públicos, instalação de placas de sinalização vertical, corredores de ônibus, capacitação dos cooperados na reciclagem de lixo, algo muito importante, né? E uma das inovações importantes introduzidas por essa agenda foi a revisão periódica das ações propostas. Assim, o poder público municipal ganha agilidade do setor privado e pode se adequar, por exemplo, aos diferentes cenários econômicos, sempre obedecendo ao rigor fiscal, marca do governo de São Paulo desde o ano de 2005, e não é diferente no nosso governo aqui de Jundiaí. Governo do atual prefeito também, sempre atento a essas modificações na economia, não é? na economia do país, e também vai inovando. E esse projeto sempre cria mecanismo que permite o monitoramento pela população
através de um site que, com certeza, em sendo implantado, não é, também haverá um site da cidade de Jundiaí, onde a população poderá acompanhar de perto todas as ações. É um espaço permanente de diálogo e debate entre técnicos da administração municipal, lideranças da sociedade civil, representantes de associações de bairros e sindicatos, empresários, institutos de pesquisas e outros para o monitoramento e avaliação dessas metas. Portanto, o pontapé inicial, queira Deus que essa Câmara, esse Legislativo aprove esse projeto e o prefeito leve em consideração a importância dele para a cidade de Jundiaí, a importância dele para que os futuros prefeitos que aqui venham realmente apresentem os seus programas de meta para que toda a população possa acompanhar de perto aquilo que está sendo realizado pelo município. Portanto, senhor presidente, essas as minhas palavras, e em que pese, repito, o projeto ser ilegal, já abro meu voto, será favorável para essa matéria, com louvor ao autor dela, que é o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua a discussão. Projeto de lei de emenda à lei orgânica. Projeto de emenda à lei orgânica de Jundiaí, de número 89. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, só para manifestar minha posição favorável ao projeto do vereador Marcelo Gastaldo, nós já conversamos sobre isso. Como eu sempre falo, a Ana Tonelli até teve a humildade aqui de se retratar, né? Às vezes os projetos são ilegais, né, Ana? Mas eles têm conteúdo. A Câmara não é uma Câmara técnica, é uma Câmara política. Nós temos que nos embasar pela tecnicidade também, né? Pela técnica, por tudo que é falado pelo nosso jurídico. Porém, tem assuntos que têm que ser discutidos aqui nessa Casa de Leis. É um projeto de extrema importância, é um projeto, como Vossa Excelência falou, deveria vir de cima para baixo, né? Acredito que agora, tomara as outras câmaras prestem atenção, e os executivos também, né? O Poder Executivo também. E tem aqui meu voto favorável. Apesar da ilegalidade, eu acho que ela é extremamente séria politicamente. Eu acho que serve para dar um parâmetro para a Casa de Leis, que passa por aqui depois, e dar um parâmetro para a própria população, que sabe quais são o que foi prometido e o que realmente vai ser cumprido. Então, queria parabenizá-lo e declarar meu voto favorável ao seu projeto. O senhor permite uma parte, vereador? Pois não. Vereador doutor Paulo Sérgio, realmente o senhor fala bem. Quando os projetos são bons, são importantes, eu acho que cabe sim a aprovarmos, não é? Em que pese a ilegalidade. O que nos entristece, quando às vezes nos deparamos com projetos ilegais e inconstitucionais, demagógicos, inaplicáveis, apenas para fazer número, não é, na apresentação deles. Então isso realmente nos entristece. Isso aqui é uma Câmara séria, não é? É um poder sério, vamos assim dizer, como outros o são. Então eu acho que realmente quando eles são aplicáveis, são bons, cabe sim uma discussão, cabe sim a aprovação, e aí a batata quente ficará na mão do senhor prefeito, que veja o que deve fazer com ele. Parabéns pela fala, vereador, e é isso, também pela votação favorável. Eu acredito até, vereadora Ana, complementando o que Vossa Excelência falou, que se não houvesse essa discussão, o assunto também não chegaria, né? Ao povo, à imprensa, ao próprio Executivo, onde pode, eventualmente, na hora de vetá-lo, e o veto é discutido aqui, que possa realmente implementar através de, tirando esse eventual vice-iniciativa, que eu não acredito que haja. Pois não, vereador Marcelo. Uma questão. Pediu uma parte aquela Uma hora? parte, vereador. Obrigado. Excelência disse bem, a vereadora Ana também. Faço da palavra da vereadora a mim em relação aos projetos da questão da ilegalidade e constitucionalidade. E só dizer que dos projetos apresentados no estado de São Paulo, eu só tive a oportunidade de ver um que foi apresentado pelo Executivo. Os demais, todos eles apresentados pelo Legislativo. Esse é um outro problema também. Em várias cidades, principalmente na cidade de Sorocaba, Santos, os projetos apresentados pelos vereadores, eventualmente considerados ilegais, eles passam, tramitam e viram lei. Quem vai reclamar de um tipo de projeto desse? Quem que não é beneficiado por esse tipo de projeto? Então, eu acredito que é um projeto de suma importância, é um projeto de responsabilidade política,
como Vossa Excelência falou, somos uma Câmara política e não técnica, e declaro aqui novamente o meu apoio ao vosso projeto pela importância dele. E caso verifique-se... E outra coisa, vereador, nós temos também uma vaza legal, uma lacuna, onde fala-se em peculiar interesse do município. Eu acho que esse... E é aberto ao vereador, quando se interessa peculiarmente, o município se interessa por um assunto, legislar sobre tal. Então, eu não acredito nem no vício de ilegalidade. Parabéns, é um projeto de suma importância. Continua em discussão o projeto de emenda à lei orgânica de Jundiaí. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos colocar em votação. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Agora nós teremos que votar a emenda de número 1 ao projeto. Em votação, a emenda. Só fazendo uma correção, né? Aqui eu falando só do plano diretor. Foi incluído a LDO, PPA. Julião não. Julião? É o seu. Ah, desculpem. Já votou 100%. Não, os jornalistas perderam o melhor da festa, chegaram atrasados, hein? São horas de cadeira, hein? Senhores, nós estamos com um problema no painel. A presidência votou no projeto e agora o painel não está permitindo que a presidência vote na emenda. Então, talvez a gente tenha que repetir a votação, ou eu vou considerar a aprovação com a totalidade dos votos. Então, nós vamos cancelar essa votação, vamos abrir o painel novamente, e aí espero que a presidência também consiga votar. Agora é a emenda. Não, emenda. Só emenda. Nós estamos votando a emenda, vereadora Marilena. Senhor presidente, questão de ordem, enquanto a votação... Nós estamos em votação, vereador Durval Orlato, não posso permitir questão de O ordem. Silvio saiu da sala. O Silvio estava ali na imprensa. Com 15 vereadores votando sim, um vereador ausente, então, portanto, aprovado por quase a totalidade dos senhores vereadores, tanto o projeto que foi aprovado pela unanimidade, como a emenda aprovada por 15 votos. Antes de conceder a questão de ordem ao vereador Durval Orlato, questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Só agradecer a votação dos nobres pares. Não tinha dúvida dessa conscientização que essa Câmara tem em relação a essa importância, essa mudança na nossa lei orgânica. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Senhor presidente, apenas para tirar uma dúvida aqui, como não é um caso muito comum, como é votação em 2 turnos no texto original, em a emenda sendo apresentada posterior, a votação dela se dá em um turno apenas, ou teremos que votar a emenda à emenda da lei orgânica num outro turno? Eu não me recordo o que diz o regimento. É só para tirar essa dúvida. Eu também tive essa mesma dúvida, e a princípio a informação que eu tive, vereador Durval, é que nós votaríamos uma única vez a emenda, tá? Não o projeto. Projeto 2 vezes.
projeto principal 2 vezes, que foi o que nós fizemos, a emenda uma única vez, ok? Essa dúvida também foi levantada pela presidência aqui, e, a princípio, a resposta foi essa. Se houver qualquer mudança depois, a posteriori, faremos a votação em segundo turno da emenda à emenda. Muito bem. Para justificar o seu voto, o vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Marcelo Gastaldo por esse projeto. Nós já conversamos algumas vezes sobre o projeto, um projeto excelente, e acho que Jundiaí, na data de hoje, está dando um exemplo, vereador. Eu acho que todas as iniciativas que estabeleçam metas, resultados, né, publicação de resultados, prestação de contas, enfim, todas as iniciativas que envolvam o poder público com essas ferramentas são muito importantes. A gente observa no país uma tendência a isso, né? A gente vê, na maioria, municípios maiores, médio, grande porte. Os municípios pequenos ainda estão um pouco distantes dessa realidade. Porém, é um caminho que eu vejo como irreversível e imprescindível para a qualidade da gestão, para a qualidade dos serviços públicos ofertados. Portanto, parabenizo Vossa Excelência por esse importante projeto que esta Casa aprovou na data de hoje. Parabéns. Muito bem. Segundo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 11.065, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins e do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que institui a campanha Faixa Mais Segura de incentivo à melhor de segurança no trânsito de pedestres. Está em discussão o veto total ao projeto de lei. Com a palavra, um dos seus autores, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da palavra, uma questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, quero deixar registrado, se Vossa Excelência permitir, a presença do pastor, presidente da Assembleia de Deus, pastor José Caires, e também o vice-presidente, o pastor Emerson, que acompanham os trabalhos aqui nesta manhã e se encontram no plenário, assim como os demais aqui, o Márcio, o Theo, enfim, o Ricardo e vários aí. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Com a palavra, o vereador Val. Obrigado, senhor presidente. O veto do senhor prefeito à campanha que institui a faixa segura aos pedestres, mais uma vez, se vê um veto equivocado. Discuti bastante este projeto ao elaborar com o doutor Paulo Sérgio Martins e fizemos pesquisas. Vimos em outros municípios e, mais uma vez, se consta ou o secretário está um pouco preocupado com a carga de trabalho e não quer fiscalizar o trânsito, já tem muito trabalho, ou provavelmente não leram o projeto. Eu, falando apenas do veto, senhor presidente, gostaria de lembrar que em São Paulo se instituiu a mesma campanha semelhante, e caiu pela metade o número de atropelados na cidade de São Paulo. No entanto, o veto recebeu, né, esse parecer contrário do Executivo. Segundo o entendimento, a previsão da divulgação da campanha cria no Executivo o dever de fiscalizar, uma vez que a lei municipal que regula a propaganda e divulgação de panfletos em vias públicas. Ora, então, tudo que surgir agora nas vias públicas, nós não vamos fiscalizar. Já é muito trabalho? Tem que fiscalizar, sim. Para isso, nós já temos um corpo fiscalizador de fiscais no Executivo, para que se veja o que está acontecendo nas vias, o que está sendo feito, qual é a natureza. Essa fiscalização poderia gerar gasto? Não, discordamos, pois este corpo fiscalizatório já existe na administração. A justificativa do veto não pode ser acatada, pois, como a própria consultoria jurídica da Câmara ressaltou, o projeto de lei não confere atribuições ao Executivo.
A campanha se dirige à sociedade privada, não alcançando o tema privativo do alcaide. Quero parabenizar o jurídico da Câmara, pois sabe o que está fazendo, e discordou com o veto, e embasou a sua justificativa em vários processos anteriores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, opinando pela rejeição do veto. Portanto, senhores, tanto a Comissão de Justiça também manifestou-se contrário aos vetos. E eu peço aos nobres pares que rejeitem o veto do Executivo, do senhor prefeito, pois, dizendo não, nós mostraremos que eles estavam equivocados e é um mecanismo que defende vidas em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Muito bem. Continua em discussão o veto total. Com a palavra, o outro autor, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de veto total ao projeto de lei 11.065, que institui a campanha Faixa Mais Segura de incentivo à melhora da segurança no trânsito de pedestres. O presente projeto, de autoria do vereador Val e de minha autoria, ele foi considerado, demonstrar aqui o trâmite, né? Alguns vereadores não tiveram acesso ao despacho da consultoria. Ele é legal e constitucional, pela consultoria jurídica da Câmara. Posteriormente, foi o Executivo, onde foi aposto o veto, né? E alegando-se que haveria uma... Deixa eu pedir uma parte, vereador Leandro. Tá. Foi considerado, houve o veto total, alegando-se que haveria gasto na fiscalização. Gente, a prefeitura já tem órgãos fiscalizadores, não precisa de fiscais para esse tipo de projeto. Aliás, é a simples instituição de uma campanha, de uma faixa mais segura. A campanha essa, conforme o vereador Val falou, já existe em outras cidades de iniciativa do próprio vereador e nem de iniciativa do Executivo. Nós temos na cidade de São Paulo, como foi falado, isso é publicado toda semana num periódico semanal, na revista Veja, né? Essa campanha proposta pela Prefeitura Municipal de São Paulo, onde com aceno de mão você pode atravessar dentro da faixa, as empresas podem participar dessa campanha anunciando, então não existe nenhum custo, nenhum gasto. Eu não sei o que está acontecendo no jurídico da Prefeitura, na consultoria jurídica, acredito que não seja responsabilidade só do jurídico, não há gasto, ele continua sendo legal e constitucional. Por isso, pediria aos senhores companheiros que votassem pela derrubada do veto, porque não causa nenhum ônus, como a prefeitura, o jurídico da prefeitura mencionou, ao erário público municipal. Não precisa fiscalização, como foi dito no veto do senhor prefeito. Então, eu queria pedir a derrubada desse veto e conto com os senhores vereadores. Obrigado, presidente. Muito bem. Continua em discussão o veto total, projeto de lei de número 11.065. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Paulo Sérgio e vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val. Projeto muito importante. Já tivemos vários projetos nessa casa, de campanhas de conscientização, projetos educativos que passaram com legalidade e constitucionalidade, e o projeto, como aponta a própria consultoria jurídica da casa, um projeto legal e constitucional. Projeto simples e de grande alcance. Portanto, não vejo o motivo para o veto do Poder Executivo. É um projeto que beneficiará muita gente. Então, Vossas Excelências terão apoio desse vereador, até porque a questão da legalidade e da constitucionalidade está mantida no presente projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o veto total em votação.
Muito bem. Com 14 vereadores votando não, um vereador ausente, essa presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 11.065. Terceiro item na nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 11.118, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que exige vistoria técnica semestral em brinquedos de bufês infantis. Está em discussão o veto total. Com a palavra o senhor autor, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Peço a palavra, senhor presidente. E até em nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente nesta manhã, projeto de lei 11.118, de autoria do vereador Zé Dias, que exige vistoria técnica semestral em brinquedos de bufês infantis. Sabendo, senhor presidente e senhores vereadores, esse projeto é um projeto até que a gente sabe que, apesar de não ser indicado ao órgão público, como está aqui, responsável pela fiscalização das atividades desenvolvidas pelos particulares e a propositura, interfere na forma de condução do governo, pois na sua aplicação dependerá de medidas executivas extraordinárias para regulamentar e divulgar a norma e fiscalizar seu cumprimento pelos estabelecimentos abrangidos, o que poderá levar, inclusive, ao cancelamento das respectivas licenças de localização do funcionamento. Mas veja bem, senhor presidente e os vereadores, esse projeto de lei é importantíssimo para a nossa sociedade, para nossas crianças, para nossos adolescentes, que realmente têm um compromisso junto a essas instituições e junto também ao órgão público. Nós sabemos aqui, senhor presidente, que a questão de 1 ou 2 meses, uma menina que sofreu uma queda de um brinquedo, de onde brincava, de uma escola, e veio a óbito. E os equipamentos públicos, nós sabemos que muitas vezes, senhor presidente e seus vereadores, eles não são feitos manutenção, das vezes, para que constatar, das vezes, muitos enferrujados, muitas vezes outros sem manutenção dos mesmos, e a gente sabe que ali corre o risco de uma criança estar brincando, um adolescente, como desta menina que foi manchete de várias emissoras de televisão, que hoje, né, nós analisando o projeto deste vereador, que realmente tem um compromisso e passa sempre fiscalizando e olhando nesses locais onde tem as crianças. E esse foi uma escola, senhor presidente, seus vereadores, foi uma escola, né? Então, eu penso que esse projeto de lei pode também, como nós falamos aqui, entre bufês infantis, entre outros, é um cuidado que nós temos aqui nesta casa. Então, portanto, nós recebemos aqui, eu falo que recebi o veto total do senhor prefeito, mas é um projeto interessante para nossas crianças, nossos adolescentes. Então, portanto, eu deixo aqui, senhores vereadores, que analisam com carinho referente a esse projeto que pouco vai gastar para manutenção e muitas vezes cuidar daqueles brinquedos que realmente essas crianças passam. Então, portanto, eu peço que os senhores avaliam esse projeto de lei, que é um projeto que foi vetado pelo senhor prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 5 vereadores votando não,
um vereador ausente e essa presidência, que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 11.118. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, tem chegado já para acompanhar os trabalhos nesta manhã também, mais alguns pastores. Pastor Timóteo, da Empresarial Cristã, presidente. Pastor presidente também Dirley, acompanhado pelo pastor Michelon e o pastor Adriano. Gostaria que constasse também no registro, na presença nesse dia. Obrigado. Muito bem, vereador Val. Feito o registro da presença de mais alguns pastores entre nós. Quarto item da nossa ordem do dia, projeto de lei complementar de número 890, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código Tributário para dispensar da licença para localização e funcionamento de horário normal e especial os templos de qualquer culto na condição que especifica. Está em discussão o projeto de lei de número 890. Com a palavra o senhor autor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, um projeto muito simples. Nós tivemos uma época um pouco turbulenta quando discutimos o EIVE nesta casa. E durante o estudo do EIVE, nós detectamos que templos religiosos estavam sendo tratados da mesma maneira como uma empresa, uma indústria, comércio, prestação de serviço material. Ficou bem claro naquela época que nenhum tipo de igreja tem um trabalho voltado para a vida material. Tem até o seu social, sim, mas a tratativa dela, a sua identidade, ela trata, sim, da vida espiritual. E deveríamos ter uma lei específica que assim a tratasse. E assim foi feito. O prefeito Miguel Haddad reconheceu, conversou com o secretário responsável pela pasta, esta Casa de Leis, por unanimidade, lutou, e todos saíram aí bem entendidos com uma lei de acordo com o tratamento que se deve dar a uma entidade religiosa. Hoje temos uma lei específica, né, que trata do assunto. Ficou pendente apenas este assunto, e aqui eu chamo aos nobres pares a atenção, por que eu apresentar este projeto que já existe em várias outras cidades. Dispensa o alvará tributário para a igreja da forma como está. Porque não tem lógica um alvará tributário para uma entidade que é isenta de tributos. Então, é nesse sentido, é um projeto muito simples. Com responsabilidade, sim. Porque nós vimos exemplos aí, por exemplo, de igrejas, não precisamos citar o nome, na cidade de São Paulo, onde as construções estavam em situações precárias, inadequadas, né, caiu o teto, forro, e houve grande prejuízo, um grande risco à integridade física das pessoas. Então, estamos fazendo algo aqui com responsabilidade. Dispensa o alvará tributário, mediante apresentação, sim, de um laudo técnico, de um responsável, né, um engenheiro da construção civil, dizendo que a construção ela está em boas condições, não oferece nenhum risco à integridade física das pessoas. E é nesse sentido que apresentamos isto aqui. Conversei já 2, 3 anos atrás, esse projeto já é de uma longa data, é desde 2009. Conversei com o então secretário Parimoski, e ele falava, nós precisamos de um mecanismo desse, porque só acresce serviço à administração, pois não gera receita, a igreja é isenta. Conversei com ele lá, em 2009, e agora vem a ser apreciado. Então, eu solicito aos nobres vereadores que aprovem a lei. É bem verdade que poderia ser de iniciativa do Executivo, que é ordem administrativa, mas se o Executivo quiser, ele pode acatar. Posteriormente, estaremos conversando com o prefeito para que ele sancione esta lei, para que ele não vete. Portanto, queridos, é nesse sentido que eu peço a aprovação dos demais nobres pares. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val.
Muito bem, continua a discussão, projeto de lei complementar, com a palavra o vereador pastor Roberto Conde Andrade. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham, subo essa tribuna com muita satisfação, com muita alegria, parabenizando o vereador Val pelo excelente projeto. Vou votar a favor. O projeto que altera o Código Tributário para dispensar da licença para localização e funcionamento em horário normal e especial os templos de qualquer culto, na condição que especifica. Como foi dito aqui, os templos, seja de qual for a religião, nós não estamos aqui defendendo apenas o segmento evangélico, uma vez que todos os templos necessitam dessa licença para localização e também funcionamento de horário. Eu sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e lá no nosso alvará está o horário de funcionamento, se eu não me engano, até às 8 horas da noite. E hoje não existe igreja nenhuma que vá funcionar até 8 horas da noite. Quer dizer, é um documento assim, sem finalidade alguma, uma vez que todas as igrejas, na sua grande maioria, terminam o seu horário depois das 10 horas. E se fosse cumprir a risca o que está escrito ali, então 8 horas da noite teria que se encerrar, e algumas igrejas nem teria na parte noturna, uma vez que hoje a população, a grande maioria, trabalha 8 horas por dia no mínimo, e só tem o horário da noite. Eu conheço igrejas até que o trabalho mais forte é só desempenhado no horário noturno, então ficaria prejudicado. Então, é um projeto de um alcance muito grande. Eu vi o parecer, vereador Val, da ilegalidade. Eu acho que isso tem que ser debatido, discutido, que não pode ser mais uma lei, porque ela é ilegal aos olhos do parecer da casa, que essa lei não vigore. Eu acho que é uma lei que tem que se mudar até o parecer, porque o próprio nome diz parecer, dependendo de quem está olhando. Permite uma parte? Permito. Quero parabenizá-lo pela sua fala e dizer o seguinte: o horário, de fato, às 20 horas, é bem lógico, né? É ilógico. Ilógico, porque, nas 20 horas. A própria lei, silêncio é 10 horas, o PSIL, estadual e tudo assim, mais, né? E sabendo que as igrejas estão respeitando ao acordo acústico quando ultrapassa aí os decibéis. E quanto ao parecer, é a iniciativa que deveria vir do Executivo, e a gente até não discorda disso, porém o Executivo pode acatar, porque é uma ordem administrativa, né? uma organização administrativa. Então, aí vai depender apenas do Executivo, né? E vamos conversar, já conversamos no passado com o secretário, como já disse, e conversar agora também com o prefeito, que sempre foi muito coerente e entendeu sempre as situações e da contribuição e contrapartida que a igreja oferece, não só em Jundiaí, em todas as cidades do Brasil, para a sociedade. Obrigado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, também evangélica, por sinal, e nós estávamos debatendo acerca do IPTU. Vários vereadores apresentaram aqui nessa casa as igrejas serem isentas do IPTU, uma vez que em Jundiaí, as igrejas que têm o templo próprio são isentas, mas aquelas que têm o templo alugado, elas pagam o IPTU. E vários vereadores entraram com lei. Eu lembro até do Cláudio Miranda, quando ele foi vereador aqui comigo no meu primeiro mandato, ele apresentou uma lei dessa, e essa lei não foi aprovada. A questão tributária e uma série de coisas deu como ilegal constitucional, e essa lei acabou não passando. Então, é um outro ponto também que eu acho que o Executivo tem que abrir os olhos, né, para a isenção das igrejas locadas em Jundiaí, do IPTU também, porque o benefício que as igrejas fazem, todas elas, para a sociedade, recuperando o viciado, drogado, a prostituta e por aí vai, não tem dinheiro que pague. Então,
Eu quero parabenizar o vereador Val pelo excelente projeto e vou votar a favor. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei complementar. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 11 vereadores votando sim, 2 vereadores se abstendo, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 890. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Apenas para agradecer os nobres pares que aprovaram a lei e todos também que votaram de uma forma ou de outra, mas que contribuíram aí para a conclusão aí da apreciação do pleito. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.164, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei 4.582, que reclassificou e autorizou permuta de imóveis situados em Vila Argos para reformular descrições perimétricas e reabrir prazo para lavratura da escritura definitiva. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.164. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.942, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que autoriza a criação de central de emprego para pessoas com deficiência. Está em discussão o projeto de lei de número 10.942. Com a palavra, o vereador Roberto Conde Andrade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Apenas para mais um registro, senhor presidente, o pastor Eduardo, recém-chegado do Japão, agora está com o pastor de lei, operando na quadrangular, e se faz presente também. Muito obrigado. Muito bem. Registrado também a presença do pastor Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de minha autoria, que autoriza a criação de central de empregos para pessoas com deficiência. Nós sabemos que há uma grande dificuldade para as empresas, no momento que surgem as vagas para os deficientes, encontrá-los para imediata admissão, porque não tem esse cadastro, essa central, na cidade, para contactar essas pessoas que têm o problema de deficiência. E hoje a gente vê algumas empresas, que está sendo louvável até na cidade, que já está contratando pessoas para suprir essas vagas. Mas é muito pouco. A demanda é muito grande. Então, há essa necessidade de se ter essa central de emprego para essas pessoas. Nós sabemos que a economia do país está crescendo e Jundiaí, os números demonstram isso, não está ficando para trás. Jundiaí está tendo um crescimento financeiro muito grande, muitas empresas estão chegando. Nós temos exemplo aí na nossa cidade, virão mais
3 shopping center, o Iguatemi, o Jundiaí Shopping, do Grupo Morumbi, e o outro shopping ali na Frederico Ozanam. E eu imagino quantos empregos não serão gerados na cidade. E deveria ser colocado nessas vagas de emprego também as pessoas com deficiência. Ainda bem que o país está acordando para isso, né? Antes, o deficiente era excluído totalmente de qualquer emprego. Olhava-se o deficiente, há muitos anos atrás, como uma pessoa condenada ao fracasso, a ficar na dependência da família, na dependência de uma esmola. Essa que é a grande verdade. E hoje o deficiente está demonstrando o contrário. Eu até digo que tem deficiente que trabalha melhor do que aquele que não possui nenhum defeito físico, porque às vezes possui um defeito mental, né? A gente vê tantos servidores públicos ignorantes. Quem aqui já não teve uma reclamação em alguns órgãos, né? De repartições públicas, que você foi tratado de uma forma grosseira, estúpida, e a pessoa aparentemente não tinha nenhuma deficiência física, mas tem a mental, mas por não ter a física, então é tida como uma pessoa normal, apta. E a gente vê nesses supermercados que contratam os deficientes, como eles fazem o serviço com dedicação, não enrolam, eles se aplicam ali aquilo que eles fazem bem feito. Então, é necessária essa central de atendimento. Eu peço para os vereadores aprovar, só para dar prosseguimento ao projeto. Com certeza o prefeito vai vetar. Aí, quando vier o veto, eu peço aos vereadores até para manter o veto. Mas acho que os deficientes, quem aqui dos vereadores não conhece um deficiente? Então, por eles, eu peço o seu voto. Por eles. Não é pelo vereador Roberto Conde, não. É por eles, eu peço seu voto favorável. Voto favorável. Que os vereadores, para tramitar esse projeto, claro que ele vai vetar, mas, vindo o veto, eu vou ser o primeiro a pedir para vocês manterem o veto. Então, vamos fazer isso pelos deficientes, que eles merecem essa central de atendimento para eles. Eles merecem isso. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Com a palavra, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o pastor Roberto Conde pela iniciativa. Como presidente da Comissão em Defesa das Pessoas com Mobilidade Reduzida, eu não podia deixar aqui de enaltecer a sua iniciativa, viu, pastor? Nós tivemos audiências públicas sobre o tema, discorremos sobre o assunto várias vezes e vimos a categoria das pessoas com necessidades especiais, como elas precisam de mecanismo cada vez melhor em defesa. Temos dados altíssimos aqui em Jundiaí de números dessas pessoas que precisam cada dia mais alcançar posições na sociedade para melhorarem as suas condições de vida. O projeto prevê uma criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência. Eu me recordo que foi realizada uma audiência pública nesta Câmara para a discussão do PL 10.821, né, que era de minha autoria na época. Previa prioridade nos procedimentos administrativos no caso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida ou doença grave. Nessa audiência, contamos com a participação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência e, na ocasião, um munícipe pediu a palavra para abordar justamente este tema, a empregabilidade da pessoa portadora de deficiência física. Me lembro que, na época, foi colocado justamente esta questão, a dificuldade encontrada por muitas empresas para localizar profissionais portadores de deficiências dispostos a assumir as vagas garantidas a eles através da lei. A legislação trabalhista prevê de 2
a 5% das vagas oferecidas devem ser preenchidas por portadores de deficiências. Mas nem sempre esses trabalhadores são encontrados para trabalhar. Há uma dificuldade grande no mercado para ver a oferta também e quem haja o interesse. Pois bem, na outra ponta, sabemos que existem muitas pessoas portadoras de alguma deficiência que têm vontade de se desenvolver profissionalmente e conquistar sua independência, inclusive financeira. O projeto do vereador é de muito bom senso, pois aproxima esses dois públicos de forma coerente. A consultoria jurídica, no entanto, apontou também o vício aí da iniciativa, mas é um projeto que precisa ser votado, precisa ser aprovado, na minha visão, pois traz, como eu já disse, qualidade de vida e condições de uma luta mais séria para ter os seus direitos respeitados. A pessoa com mobilidade reduzida, ela sofre muito. Esses dias estive conversando com uma portadora de deficiência e ela aí pleiteia alguma coisa aí na política. E ela afirmava categoricamente, não, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo, e precisa ser alguém já com a própria deficiência para defender os seus direitos. Não, eu discordei com ela, eu acho que nós, como um todo, temos que nos unir e provermos, darmos formas, darmos algum mecanismo que essas pessoas tenham como se garantir mais e valer a sua independência, a sua forma de ver com mais dignidade, porque a dignidade é prioridade ser defendida por esta casa e por todos os poderes de lei. Portanto, eu quero parabenizar mais uma vez o pastor Roberto Conde pela excelente e grande revelância. Olha, o professor vai falar hoje, isso é muito bom com o projeto, para ver o valor desse projeto, pastor. O professor Doca vai usar a tribuna para falar, isso é muito bom. Então, deixe-me sentar que eu quero ouvi-lo. Professor Doca. São essas palavras do vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Doca. Não precisa. Obrigado, galera. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Mais um projeto, evidentemente, ilegal. É um projeto que poderá, talvez, com um contato do seu autor, junto ao prefeito municipal, tentar deixar, vamos supor, que ele deixe passar por recurso de prazo, é uma tentativa. É muito importante esse problema com pessoas de deficiência. Porque a gente estranha certas coisas que, quando a gente é procurado por familiares e o próprio deficiente, dizendo o seguinte, que está com uma dificuldade tremenda de poder conseguir obter uma colocação conforme a lei federal especifica, que dá a força de cada empresa, conforme o número de servidores, também deixar a vaga para o deficiente físico. E tem mais uma saída, senhor vereador, meu amigo Roberto Conde Andrade, é uma coisa muito importante, que se converse com o prefeito, que ele pode, inclusive, juntar no PAT uma obrigatoriedade de poder, evidentemente, expandir as notícias para que os empresários não venham dizer que, evidentemente, não estão localizando pessoas que tenham vontade de prestar serviços deficientes. Não é verdade? Muitas vezes nós mesmos mantivemos contato com certas empresas e conseguimos, evidentemente, com a graça de Deus, em primeiro lugar, colocar certas pessoas que tinham extrema necessidade de ganhar o seu pão. Portanto, é um projeto ilegal. E sou franco, pastor, se eu não for sensibilizado ao prefeito, eu ficarei numa situação extremamente difícil, porque eu irei, evidentemente, acompanhar o veto. Porque a gente tem que fazer um trabalho nos projetos de lei, mas que seja verdadeiros para beneficiar, e não por fins políticos, que eu sei que Vossa Excelência jamais fez isso, sempre esteve bem intencionado em prestar bons serviços para a cidade de Jundiaí. Perfeitamente, Vossa Excelência tem uma parte, senhor. Até porque, vereador Doca, se o prefeito vetar, torna-se, e nós derrubássemos o veto, teria essa prerrogativa, mas tornaria uma lei
sem aplicabilidade, né? Aplicabilidade. Sem aplicação. Por Exatamente. quê? Não haveria fiscalização, o cadastro precisa da estrutura do executivo, como o senhor bem colocou, o PAT seria o caminho mais viável para que esse cadastro saísse de lá e houvesse também a fiscalização, que se por um lado tem as empresas que procuram a vaga dos deficientes, tem aquelas que se negam, mesmo tendo uma lei federal, eles não cumprem aquela determinação da lei federal. Infelizmente, tem empresários que têm um certo preconceito. Ele só quer botar loura de olhos azuis, morena de olhos verdes para trabalhar na empresa dele, tudo pelo marketing, né? Essa que é a grande verdade. Tem muito empresário que tem aquela mentalidade tacanha. Então, ele não contrataria os deficientes que a lei exige. É só a gente saber. A gente sabe de empresas aí que não tem nenhum deficiente trabalhando, apesar de ter essas vagas ali disponíveis. Perfeito. Não só no que é público, mas também no setor privado. Tem redes privadas aqui de supermercado que contratam. O McDonald's, eu não queria fazer a propaganda, tem pessoas com deficiência trabalhando. Mas tem outras redes de fast food que não tem ninguém. E fica tudo por aí, por isso. Não há uma fiscalização. Então, eu agradeço pela sua brilhante palavra. Acho que seria uma lei do Executivo. Vamos ver se o Executivo pega essa lei de modelo e faz o mais rápido possível. Se não for nesse mandato, talvez não dê mais tempo, mas no próximo prefeito, que ele possa fazer essa lei. Obrigado pela brilhante palavra. Com essa parte de Vossa Excelência, não resta mais nada, que Vossa Excelência já falou completamente tudo aquilo que nós estamos pensando. E eu tenho certeza que essa casa deverá votar favoravelmente e aguardando um encontro de Vossa Excelência com o prefeito municipal para a tentativa de aprová-lo, ou aperfeiçoá-lo, ou pensar no PAT. Senhor presidente, meu amigo Júlio, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor, por mais essa aula, vereador Doca. Continua a discussão o projeto de lei com a palavra o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, queria parabenizar o pastor Roberto Conde por essa iniciativa e também o vereador Doca, que me antecedeu pelas palavras. Em relação ao esclarecimento, inclusive uma dúvida, que eu até estava conversando com o autor, o pastor Roberto, em relação à atuação do PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Vossa Excelência, me permite uma parte? Claro, vereador Doca. Eu agradeço as palavras e no momento que Vossa Excelência estava discutindo o projeto que se encontra na pauta de Vossa Excelência, eu esqueci de parabenizar. Então, eu aproveito a dica a parte para parabenizá-la. Muito obrigado. Obrigado, vereador Doca. E realmente é uma discussão que tem que ser tratada, por isso que, embora a questão do vício, da ilegalidade do projeto, a discussão e a importância do assunto. Precisamos mesmo aproximar mais tanto o empregador como o empregado em relação a esse assunto. Temos leis, como aqui foi dito, na exigência de um percentual tanto para empresas privadas como a própria poder público, e infelizmente isso ainda não é respeitado. Então, às vezes até as empresas não têm acesso a essas pessoas que têm disponibilidade também de ingressar no mercado de trabalho. Então, eu vejo com bons olhos essa iniciativa, pastor Roberto, no sentido mesmo de divulgação, de a proximidade do empregador com o empregado, que a gente possa mesmo criar um mecanismo aí de divulgação e de aproximação, tanto daqueles que necessitam de ingresso no mercado de trabalho, como daqueles que farão parte Me conceda uma das parte, empresas. vereador. Lógico, vereador, pastor. Eu quero parabenizar o vereador Marcelo Gastaldo pela brilhante fala. O que me estranha, vereador, por exemplo, nós temos em Jundiaí o Conselho do Deficiente. E eu olho aqui para a tribuna e não vejo nenhum representante.
deveria estar aqui para apoiar o projeto. E a pauta da Câmara, hoje não tem aquela desculpa que não sabia, né? Que ela está no jornal, ela está na internet. Então, a gente vê que os próprios representantes, o Conselho, aqueles que em tese, defende o deficiente, ou pelo menos diz que defende, deveria estar aqui, pelo menos, para apoiar o projeto, ou procurar o autor para conversar, para poder acrescentar algo, e a gente não vê ninguém do Conselho, nenhum representante desse segmento aqui na casa, tão importante, né? Então, por isso que às vezes eles ficam esquecidos, porque não tem quem dê voz a essas pessoas, né? Essa é a minha reclamação em relação a isso. Eu agradeço pelas brilhantes palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, vereador, pastor Roberto. Então, desde já tenho o apoio desse vereador. Uma prerrogativa, lógico, pastor, da questão da possibilidade aí de um veto. Aí trabalhar junto ao executivo aí, que aí nós teremos que repensar em relação a essa possibilidade. Mas, em relação ao projeto no dia de hoje, temos aí a possibilidade de discutir e aprovarmos o projeto. Parabéns. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Eu peço a Vossa Excelência, tendo em vista o adiantado da hora e ainda algumas matérias para serem discutidas, se Vossa Excelência assim entender, que coloque a apreciação do plenário e a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Atendendo à solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, vou colocar em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação, a prorrogação dos trabalhos. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os nossos trabalhos por 2 horas, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvermani. Tenho certeza que é um pensamento da unanimidade dos vereadores. Ontem faleceu o senhor Mário Negri, pai do sempre vereador Felisberto Negri Neto. Eu solicito a Vossa Excelência que dedique essa sessão ao senhor Mário Negri. Muito obrigado. Muito bem lembrado, vereador Silvermani. Fica feita, então, a dedicatória da sessão nesta manhã à memória do senhor Mário Negri, pai do nosso amigo e vereador Felisberto Negri Neto. Com a palavra, o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, projeto de lei 10.942, do nobre companheiro vereador Roberto Conde de Andrade, que autoriza a criação da Central de Empregos para as Pessoas com Deficiência. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui a Comissão de Redação, de Justiça e Redação, né? Sobre o aspecto formal. Não se pode negar que a Casa, tradicionalmente, em seus pareceres, vem respaldando a Constituição Federal e na lei orgânica do município, de forma a considerar inconstitucionais e ilegais projetos da temática abordada pela presente propositura. Eu digo, senhor presidente, porque eu estou lendo isso daqui, e, no entanto, determinantes que devem ser observadas e a preocupação do nobre vereador se apresenta sensata e equilibrada, ainda que possa, de forma implícita, alcançar o âmbito da atuação do Executivo através de análise do artigo 13. Então, senhor presidente e seus vereadores, muitos projetos que vêm aqui para a Casa de Leis, nós sabemos que de tudo aquilo que é feito, de tudo aquilo que a gente ouve da população, se transforma em projetos de lei aqui na casa. Veja bem, hoje a maioria dos projetos que nós temos na pauta, na ordem do dia, são vários ilegais. Mas se nós trabalharmos só na ilegalidade dentro desta casa, junto ao Executivo, o que será do nosso trabalho
dentro de cada mandato que nós temos, até mesmo representando a população. Mas eu digo, eu acho que muitos projetos, mesmo com ilegalidade, que chega à casa, elaborado por cada um dos senhores e senhoras vereadores aqui desta casa, eu acho que deve respeitar mesmo dentro daquilo que nós estamos representando a população jundiaiense. Aqui nós não só fala do povo jundiaiense, mas nós fala do povo deste país. O povo que merece uma atenção especial. Então, portanto, eu quero aqui parabenizar o nobre companheiro, vereador Conde, que sempre trouxe a esta casa muitos projetos de leis que até parecem polêmicos, mas na realidade são projetos que estão defendendo a sociedade. Aquela sociedade que nos procuram e clamam com razão do que sente na pele no dia a dia, senhor vereador. Que o senhor é autor deste projeto, muitos outros que passaram por esta casa. Então, portanto, nós temos boas ideias, nós temos boas vontades aqui para elaborarmos projetos. Uma parte? Tem uma parte, vereador. Zidia, eu vou falar algo aqui que parece até ser engraçado, né? Hoje eu acordei com a corda toda, né? Sim. Mas eu estive no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. No Rio de Janeiro tem um teleférico no Morro do Alemão. E eu já conversei com o senhor. Eu, se morasse lá no São Camilo, eu brigaria com o executivo para colocar um teleférico lá no São Camilo. Que é a coisa mais linda que tem no Rio de Janeiro, lá no Alemão. Quantos deficientes que o senhor conhece que mora lá em cima e tem a dificuldade, parece engraçado. É aquilo, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Exato. Mas quem tem um familiar lá, tem gente que ri porque não tem um familiar deficiente, tudo engraçado. Mas quem tem o senhor que mora lá, que vivencia isso há muitos anos, quantos que para subir, mora lá em cima, para subir com uma cadeira de roda é uma dificuldade tremenda. E beneficiaria também a população sem deficiência. Então é uma proposta aí para o senhor que eu iria, entendeu? Brigar por isso. Se eu mudar um dia lá para São Camilo, eu vou brigar por esse teleférico lá. Se o senhor não fizer, eu vou lá, entendeu? Se me emprestar lá um imóvel, eu iria brigar por isso. Obrigado pela fala. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar a minha fala, até mesmo não dizendo, muitas vezes a gente traz para a Câmara Municipal algo, das vezes que é impossível a ser executado pelo Executivo. Mas como o pastor mesmo mencionou, vários cadeirantes que nós temos no Jardim São Camilo, como foi dito aqui, eu estou abordando o assunto referente ao que disseram, porque muitas pessoas que às vezes passam, muitas vezes doentes, pastor, é trazido nos braços, lá do alto do morro, para um lugar de acesso, para que nós possamos darmos continuidade a essa pessoa, para que ele chegue até onde ele precisa chegar, num hospital, ou mesmo numa parte da sociedade. Então, portanto, eu estou defendendo o projeto de Vossa Excelência por esse motivo. Eu acho que, como o senhor falou, às vezes não tem representante na casa, aqui no plenário, mas tem pessoas que estão ligadas daquilo que nós estamos dizendo aqui hoje, pela internet e pela televisão. Então, acho que todos os projetos que passaram e passam por esta casa, e passará ainda, de atenção especial do nosso Executivo e dos nossos companheiros vereadores aqui da Casa de Leis. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, a iniciativa legítima do vereador Roberto Conde demonstra preocupação com os portadores de deficiência ou as pessoas com alguma deficiência, mas esse processo de escolha, de tentativa de ver essas vagas já existe dentro da prefeitura. Talvez o que falte é divulgação,
porque existe um grupo integrado das entidades assistenciais que trabalha fortemente por todos esses anos, integram o Conselho da Pessoa com Deficiência e atuam no sentido de encontrar vagas e adequar essas vagas àquele público, e dependendo do tipo da deficiência. A ATEAL faz isso de forma integrada, a APAI faz isso, a Marati faz isso. Todas as entidades que integram o grupo com a prefeitura têm feito esse trabalho. Se o vereador quer chamar de central de empregos, claro que ele quer dar um alcance maior, tá? Infelizmente, a prefeitura não faz essa divulgação e o objetivo é só fazer a integração, é um grupo que integra as vagas com as entidades assistenciais. A Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento e Assistência Social, poderia, sim, colocar com mais destaque na casa bonita que eles alugaram lá para assistência gratuita, e permitir que a assistente social e outros funcionários trabalhassem focados nisso. Mas, ao contrário, ficam lá no porão, porque a casa que é feita lá na Marechal, a pessoa portadora de deficiência está lá no porão, sendo atendida, com os meus colegas de trabalho lá naquele atendimento com muito orgulho. Nós atendemos e não reclamamos, não, vamos atendendo, mas não é digno da população de Jundiaí, não. E agora a Praça dos Andradas, o vereador que está, vai ser reformada depois de grandes gastos e desperdício de dinheiro, porque se gastou para fazer uma biblioteca, a doar aquele prédio para a biblioteca. Depois a assistência social pega de volta, depois tenta reformar, vai reformar, não vai reformar. Agora me parece que lá a intenção agora é de levar a parte administrativa da Secretaria de Assistência Social e continuar com o aluguel do prédio onde está, para atender de qualquer jeito no plantão as pessoas que procuram o serviço. Então, acho que mais que criar uma central de emprego, tinha que criar uma central de decisões políticas, uma central de decisões administrativas, para atender melhor a população de forma geral e, em especial, a população que tem deficiência. Para isso, nós temos o PAT, para isso, convênio para esse programa, ali no espaço da Glória Rocha, em frente ao Conde Parnaíba. Aqui nós temos esse grupo que fica na Marechal e não há divulgação. Não existe divulgação. Então, quando vem um projeto desse, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que ter noção do porquê que as coisas não acontecem. Ou porque acontecem de uma forma tão quietinha, né? Hoje eu ouvi uma coisa interessante, né? Quando está tudo muito quieto, essa quietude incomoda e nos deixa inquietos. Então, é importante que o vereador se incomode. Mas é importante que cobre do chefe do executivo por que as coisas não acontecem. Ou porque acontecem dessa forma. Então, vamos ver lá em que condições está sendo atendido as pessoas com deficiência por uma Secretaria de Assistência Social, que, na verdade, ela tem um papel diferente de prover as pessoas numa necessidade emergencial, de recurso, de atenção, e não ficar fazendo a parte dos outros, como faz para a saúde, como faz para a educação, na área do transporte, debate que a gente já trouxe aqui. Então, esse projeto, ele viria ampliar o que já é feito hoje. Realmente, as pessoas com deficiência têm a dificuldade de mobilização para estar aqui, vereador. Porque até as reuniões deles são escondidas, também não acontecem de qualquer jeito. Então, eu gostaria de dizer que, assim, aprovar esse projeto significa, neste momento, só sinalizar uma preocupação tardia, porque isso está acontecendo há muito tempo. E falta vontade política para tomar algumas decisões. E a decisão seria dar mais visibilidade ao que já está sendo feito hoje e ter metas para ampliar e, sim, colocar as vagas aí à disposição da sociedade nessa central, que seria central. Mas já existe esse trabalho tem que ser
solicitado informações, quanto nós estamos empregando, acho que já existe esse dado. Aprovarei o projeto, mas com a certeza de que a Prefeitura vai responder isto. Já existe trabalho, mesmo que é da forma capenga, que se tenta fazer escondidinha, sem muita visibilidade. Obrigada. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.942. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 15 vereadores votando sim, esta presidência, que regimentalmente não vota, aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Apenas para anunciar a presença da Maria Ivone Almeida Perline, a querida Ivone, da Pastoral do Menor do Jardim Santa Gertrudes, que há anos faz um excelente trabalho naquela comunidade, e alguns anos atrás, em 2003, tive a honra de indicá-la para merecidamente receber um título honorífico dessa Casa de Leis. Muito bem. Feito o registro da presença da senhora Ivone. Essa presidência vai fazer a leitura de um convite que vem a todos os senhores vereadores e todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e agentes políticos. É para uma palestra, a Pastoral Fé e Política e Cidadania, em contribuição com o pleito eleitoral do mês de outubro, ministrará no próximo sábado, dia 21 de julho, das 9 às 11 horas, aos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e outros agentes políticos das 11 cidades da área da Diocese, a palestra Salvação, Fé e Política. Ela será realizada na Cúria Diocesana, a Rua Engenheiro Roberto Mange, no bairro do Anhangabaú, e terá como palestrante o assessor em História, o bacharel, né, em História e mestre em Filosofia Política, Walter Frederico Svabo Garce Filhos. Então, fica feito o registro e o convite a todos que queiram participar. Esta é mais uma dos eventos que vem patrocinado pela Pastoral Fé e Política e Cidadania, e tem como parceiros a OAB, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e o Movimento Voto Consciente. Muito bem, feita a leitura, vamos ao próximo item da nossa ordem do dia, que é o 7º projeto. É o projeto de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que fixa tempo para empresas de telefonia prestarem atendimentos aos usuários. Está em discussão o projeto de lei número 10.994. Com a palavra, o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.994/2011, de minha autoria, que fixa o tempo para as empresas de telefonia prestarem atendimento aos usuários. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é justo aquilo que nós elaboramos, sempre ouvindo a população. E o projeto de lei em debate traz à tona a prática corrente das empresas de telefonia móvel ou local ou congêneres, que dificultam ao máximo a rescisão unilateral pelo consumidor. Este, quando desejando cancelar sua linha, fica impossibilitado por burocracia das empresas. Tal obrigação abusiva e ilegal. Com efeito, cremos, todavia, que é de suma importância a intervenção do nosso município para que, mediante a aprovação deste projeto, se proíba, de uma vez por toda, esta prática abusiva e extorsiva em todo o nosso município de Jundiaí, desonerando o consumidor brasileiro, em especial o jundiaiense, que já paga as mais altas taxas de juros do mundo, mas este encargo também. Assim, cabe à Casa de Leis e do Executivo
Municipal, valendo-se de sua competência suplementar, de que se trata no artigo 30, 1º e 2º da Constituição Federal, criar uma regra especial para aplicável em seu território, desde que é compatível com as normas gerais editadas pelo município e o que está a ocorrer. Tudo com o fito de garantir o direito da coletividade e de todos os consumidores. Então, portanto, senhor presidente e seus vereadores, nós sabemos que, em várias manchetes, PROCON de Porto Alegre pune operadoras Vivo, TIM e Claro pelos serviços de má qualidade prestados para os consumidores, que adquiriram seus aparelhos não detectando o sinal, muitas vezes, caixas postal, ligações com dificuldades e linhas incompletas, e nós sabemos que hoje, por esta matéria, até isso é no Rio Grande do Sul, e sabemos que as empresas que descumprir serão multadas e pagarão quase 1 milhão de multas. Aí foi um trabalho da Organização dos Advogados do Brasil, que receberam mais de 1.000 ligações referentes às reclamações dessas empresas no qual eu citei. Eu acho que é de grande importância esse projeto de lei, senhor presidente, seus vereadores, porque nós sabemos que não é só lá em Porto Alegre, não é só lá em Brasília, aqui também é assim. Muitas vezes você recebeu uma ligação, depende do local que está, ela é incompleta. Ela é uma ligação que realmente traz até prejuízo à sociedade, ou àquela pessoa que realmente está se servindo de uma ligação que ela é incompleta ou não de boas qualidades. Nós sabemos que pagamos tudo isso daí, é um serviço talvez de má qualidade e pagando é um serviço de boa qualidade. Então, portanto, senhor presidente, esse projeto de lei do vereador Zé Dias, eu peço aos senhores vereadores que aprovam, que é de grande importância para a nossa sociedade jundiaiense. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.994. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 8 vereadores votando sim, 2 vereadores se abstendo, 5 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.994. Oitavo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.144, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que exige etiqueta de identificação em alimentos caseiros e artesanais comercializados. Com a palavra, a autora, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, apresento este projeto de lei, cuja ementa Vossa Excelência leu, que exige etiqueta de identificação em alimentos caseiros e artesanais comercializados. Senhor presidente, dias atrás, retornava eu pela estrada e paro num posto de gasolina, uma loja de conveniência. Tinha lá biscoito, bolachinha, enfim, uma porção de coisas apetitosas, bem embaladas, só que saquinho plástico branco com essas coisas supostamente apetitosas e bem feitinhas. Só que sem saber a procedência, senhor presidente. Então, eu acho que, hoje em dia,
ou sempre, mas mais hoje, onde nós vemos por aí pessoas inescrupulosas querendo sempre obter vantagens em algumas coisas, não é? Levando isso para vender. Primeiramente, é óbvio que não se paga imposto, absolutamente, mas a intenção do projeto não foi essa, de fazer com que a pessoa recolha os seus impostos, mas sim colocar na embalagem a etiqueta com o nome completo de quem o preparou, com o endereço da preparação, telefone, os ingredientes que foram utilizados nessa preparação, a data da preparação e a data de validade. Eu acho isso de fundamental importância. Eu, no ano de 99, senhor presidente, eu apresentei já nesta casa um projeto que exige nos folhetos de propaganda de alimentos preparados o endereço do local de preparação. É comum nas ruas, ou às vezes encartado em jornais, periódicos, né? Vem aí pizza não sei da onde, etc. Ele não tinha o local da fabricação desses mantimentos, dessas coisas, desses alimentos, melhor dizendo. Então, fiz o projeto e o prefeito Miguel sancionou. Então, hoje, todos os folhetos que a gente pegar em qualquer lugar, anunciando a venda, não é, de produto alimentício, tem que necessariamente, por força de lei, a lei de março de 99, de número 5.235, tem que constar o endereço do local de preparação. E me lembro que, à época, eu fiz isso, porque nós víamos pela televisão a venda, né, nos faróis da capital paulista, de suco de laranja, enfim. E um repórter da televisão seguiu uma pessoa dessa e foi até a casa do cidadão. Senhor presidente, o senhor que me ouve atentamente, havia um córrego que passava no quintal dessa casa e o cidadão usava aquela água na fabricação do suco de laranja. Ele espremia lá meia dúzia de laranja, pegava a água daquele córrego e juntava a esse suco para fazer a venda. Então, eu acho que esse projeto, em que pese ser ilegal, ser inconstitucional, iremos entrar em contato com o senhor prefeito pedindo a sensibilização dele para que sancione isso. Porque, pelo menos na nossa cidade, que seja lei. Se o Estado, se a União, segundo a alegação aqui dos nossos consultores jurídicos, eu quero crer que isso realmente aconteça, eu creio que acontece, a nossa Constituição Federal diz que leis desse naipe devem ser feitas apenas pela União e pelo Estado. Ora, se a União e o Estado não se preocupam com a nossa saúde, vamos nós sairmos aí com essa preocupação e fazendo com que esses alimentos que sejam colocados em embalagens e vendidos por aí no comércio, tenham obrigatoriamente o endereço, o que vem, né, a matéria-prima que foi usada para a fabricação desse alimento, data de validade, data de fabricação, para que a gente possa, amanhã ou depois, senhor presidente, o senhor compra aí uma bolachinha numa loja de conveniência, passa mal, e daí? O que foi que causou aquele mal-estar seu, aquele problema de saúde? Pelo menos aí vai-se no local onde é feito o produto, para a gente detectar se ele é ou não de boa qualidade, se tem condições de estar sendo vendido no mercado. Então, em que pese ser um projeto ilegal e inconstitucional, peço, como sempre fazem os autores de projetos nesse sentido nesta casa, peço a aprovação dos senhores, a aprovação da amiga vereadora, para que depois entremos em contato com o senhor prefeito e, em ele assim entendendo, que sancione e passemos a ter aqui no município de Jundiaí uma obrigatoriedade nesse sentido. Senhor presidente, essas as nossas considerações em relação a esse projeto apresentado. Obrigado. Muito bem, vereadora Anatonelli. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.144. Em votação.
Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.144. Último item da nossa ordem do dia é a moção de número 217, de autoria do vereador Leandro Palmarini, de apoio ao projeto de lei de número 514, 2012, de autoria do deputado estadual Feliciano Filho, que obriga o poder público a realizar a castração gratuita de animais da população carente em todo o estado de São Paulo. Está em discussão a moção. Com a palavra o senhor autor, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Moção de minha autoria de apoio ao projeto de lei 514 do deputado estadual Feliciano Filho, que obriga o poder público a realizar a castração gratuita dos animais da população carente em todo o estado de São Paulo. Bem, subimos essa tribuna mais uma vez para defender um projeto de lei do deputado estadual Feliciano. Projeto esse muito importante na questão da saúde pública, uma vez que, para quem não tem ideia, a partir de um único casal de cães, você gera 67 mil cães ao longo de 7 anos. E a partir de um único casal de gatos, você gera 420 mil animais, gatos, ao longo dos mesmos 7 anos, vereador Tico. Portanto, isso é uma progressão geométrica. Tá? Cobras não temos as estatísticas, vereador. Então, lógico, além da questão do bem-estar animal, aqui estamos falando de saúde pública. Portanto, é imprescindível que o Estado ofereça esse serviço à população que não tem condições de arcar, muitas vezes, com uma cirurgia de castração. Em todo o estado de São Paulo, observamos muitos municípios que realmente não têm condições de oferecer um serviço à população, e especialmente essa população carente que muitas vezes possui muitos animais em suas residências. Como sempre digo, além do bem-estar animal, a questão de saúde pública. Com ações em prol dos animais, como a castração, a identificação de animais, enfim, outras ações, você acaba economizando recursos públicos, muitas vezes na própria UBS do município, com esse tipo de ação preventiva. Portanto, um projeto importante e que estamos oferecendo esse apoio através dessa moção ao deputado. Uma parte? Pois não, vereador. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa da moção, mais uma vez aproveitando a tribuna da Câmara para esclarecer a toda a população a importância da castração de animais domésticos, principalmente para se evitar as crias indesejadas, abandono de animais, e tudo isso é manifestado através do apoio a esse projeto de lei do atuante deputado estadual Feliciano Filho. Então, parabenizo tanto Vossa Excelência pela moção, quanto o deputado estadual Feliciano, que é o autor do projeto de lei. Parabéns. Obrigado, vereador, pelas palavras, e conto com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da presente moção. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão a moção de número 217, com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Será, hein? Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apoio ao projeto de lei 514 de 2012, do deputado estadual Feliciano Filho, PV, que obriga o poder público a realizar a castração gratuita de animais da população carente em todo o estado de São Paulo. Olha, eu acho que, para nós aqui,
essa moção é importante, porque vem de uma aprovação, e até também do nobre companheiro vereador Palmarini, que sempre trabalhou nesse setor, né, com os cuidados dos animais, principalmente os cães e gatos. E tem mais, vereador, eu defendo aqui a moção de Vossa Excelência pela castração e também, hoje, os cuidados que as pessoas precisam e necessitam para o tratamento de um animal. Hoje, vereador, para cuidar de um animal e tratar bem dele, são medicamentos caríssimos, né? São cirurgias caríssimas, que nós, até esses dias mesmo, ouvi um cão lá na rua Sergipe, Tarumã, que caiu de um lugar um pouquinho mais alto e acabou sofrendo uma fratura na coluna. R$4.000, vereador, para fazer, que poderia dar atenção àquele animal para essa cirurgia. Aonde a pessoa pode tirar R$4.000, né, para tratar desses animais, principalmente desse animal? Mas sabemos que, dentro dessa moção, o senhor está colocando tudo aquilo que realmente o deputado pode estar fazendo para melhorar as condições dessas pessoas que, dentro daquilo que eles conseguem, a doação de um animal. O animal, quando vem para a pessoa, ele vem sadio, ele vem bonito, né? E a gente sabe que essa moção o senhor fez, e com todos os cuidados, para a nossa população jundiaiense. Eu espero que o deputado e o senhor também faça aquilo que realmente deva ser feito, principalmente nos bairros mais carentes, principalmente nos núcleos de submoradia, senhor presidente. Permite uma parte, nosso vereador? Tem uma parte. Parabenizá-lo pelas palavras, até porque esse projeto de lei do nobre deputado Feliciano Filho trata de castração, né? Controle populacional de animais domésticos. Muito obrigado. Não, nós estamos falando, claro que aqui a moção nós estamos falando que a moção é castração, mas nós colocamos alguns itens a mais na moção também, porque faz parte do dia a dia do nosso trabalho e da preocupação do próprio vereador. Tá bom, senhor presidente, senhores vereadores? As palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Estamos ainda discutindo a moção de número 217. Em votação. São 12 votos sim, 3 vereadores ausentes. Essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 217. Quem sabe, vereador Leandro, a gente consiga um dia voltar a ter Jundiaí como uma das cidades de ponta na questão do bem-estar animal, que já fomos um dia uma das cidades reconhecida até internacionalmente pela qualidade que a gente tinha nesse setor, inclusive com um projeto desenvolvido pela Secretaria da Saúde, que trabalhava no sentido do atendimento, não só da castração do animal, mas da propriedade responsável. E é uma pena que a gente ainda não tenha, por parte das zoonoses, nem por parte do COBEMA, da regulamentação da Lei 6.320, de 2004, na nossa cidade, onde nós, com certeza, teríamos um número menor de animais abandonados, porque nós teríamos o registro desses animais, vereador Doca, e com isso nós saberíamos qual o proprietário que não estava cumprindo com o seu papel de ter a propriedade responsável do seu animal e não o abandonaria.
Então, com certeza, é importantíssimo que a gente trabalhe no sentido de que Jundiaí volte a ser ponta nessa questão de defesa animal. Questão De ordem do vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo pela fala. Realmente, a importância do poder público na questão animal, a gente reconhece. A lei de Vossa Excelência de 2004 ainda não foi regulamentada. Outras ações que pleiteamos junto à comissão instalada por Vossa Excelência nessa casa também, ações essas imprescindíveis para a questão animal ainda também não foram colocadas em prática. E sabemos, senhor presidente, da questão realmente da saúde pública e do bem-estar animal. Portanto, esta casa está fazendo esse trabalho. Vossa Excelência, os demais vereadores, a comissão criada nessa casa, enfim, essa casa está dando exemplo. Precisamos realmente um apoio do poder público, do poder executivo, para que execute essas ações em prol dos animais. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro. Questão de ordem do vereador Tico, líder do governo nesta casa. Senhor presidente, é só registrar aqui, no último domingo, faleceu, no último sábado, foi enterrado no domingo, o Zildão, o Zildo dos Reis Silva. Ele foi massagista do Paulista, né? E estava lá atuando no Primavera, com o pessoal lá no Primavera, e veio a falecer o amigo Zildão. Tem uma história longa aí no esporte de nossa cidade. Foi massagista do Paulista por muitos anos, uma pessoa muito querida em nossa cidade. Então, estamos registrando aí o falecimento do Zildão. Ok, senhor presidente? Muito bem, feito o registro do vereador Tico. Muito bem. Não havendo mais nenhum item a ser discutido, vamos passar à discussão dos requerimentos ao plenário. Nós temos um único requerimento, um requerimento de número 951, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato. Está em discussão o requerimento ao plenário. Em votação. Com 2 vereadores votando sim, 10 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de número 951. Solicito aos senhores vereadores, para que passemos ao grande expediente, que registrem a presença. Com 15 vereadores presentes, 1 vereador ausente, portanto, nós temos um número legal. Vamos passar ao grande expediente. Nós temos 7 vereadores inscritos. O vereador Tico acaba de pedir a dispensa do uso da palavra, deferido por essa presidência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Da mesma maneira, peço também para Vossa Excelência retirar o meu nome da lista de falas. Obrigada. Também deferido o pedido de Vossa Excelência para a retirada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O senhor estaria de Vossa Excelência retirada mesmo, por favor. Também deferido o pedido de dispensa. Vereador Paulo Sérgio Martins, questão de ordem. Retirar o nome da lista, por favor. Deferido o pedido de Vossa Excelência também para a retirada, vereador Paulo Sérgio Martins. Então, primeiro vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Solicito a dispensa do meu nome. Deferido o pedido de Vossa Excelência para a retirada do nome, vereador Zé. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Eu gostaria que o senhor fizesse a gentileza, tirasse o meu nome hoje do grande expediente. Também deferido, bem como do vereador Silvio Hermani, o pedido de dispensa por parte do vereador Zé Carlos Ferreira Dias. A única... Também
Então, também com a solicitação de dispensa por parte da vereadora Marilena Perdiz Negro, não temos mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente. Portanto, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos por encerrada, para o encerramento desta sessão ordinária, a última sessão antes do nosso recesso. Então, antes do encerramento, essa presidência vai desejar a todos os senhores vereadores um bom recesso aí, um bom trabalho, tendo em vista que nós estamos já, né, no período eleitoral. Vereadora Marilena, eu vejo a senhora presente nesta casa. Com 12 vereadores presentes, 4 vereadores ausentes e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a última sessão ordinária antes do nosso recesso. Tenhamos todos um bom recesso e até o retorno na primeira terça-feira de agosto, senhoras e senhores vereadores.